antes de nós falarmos sobre temor, a gente precisa entender quem é esse Deus para temê-lo. Nós precisamos reverenciá-lo, saber na presença de quem nós estamos. Porque nós não estamos na presença de qualquer um, nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso. E se a geração futura não sabe disso, se nós não sabemos disso, não dá para temê-lo. Se nós não sabemos quem Ele é, se aparece lá nos Estados Unidos o presidente do nosso país, e ele vai, não como Lula, mas ele vai como alguém comum. Ele diz, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou, e ele vai e chega lá, ele entra com outro nome, e aí as pessoas vão cumprimentar ou não, vão falar com ele ou não. Mas se ele entrar no país como presidente, as pessoas vão ter que olhar ele de forma diferente. O país em que ele está vai precisar protegê-lo, porque ele é presidente do Brasil. Está conseguindo fazer uma analogia? Ou seja, por que muitas pessoas não reverenciam a Deus? Porque elas não sabem quem é Deus. Deus é o Salvador, ok. Deus é o libertador, ok. Deus é aquele que me ama, ok. Mas Deus também é aquele que virá julgar. Tremam diante dele todas as nações, diante dele todo joelho se dobrará e terá que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecê-lo. Porque se eu conhecê-lo, se eu conhecer Deus, se eu saber quem Ele é, eu vou temê-lo. Ah, Arlete, mas o amor lança fora todo o medo. Sim, o amor lança fora todo o medo. Mas o apóstolo Pedro nos convida nessa manhã a temê-lo. E pasmem, não é só Pedro que faz isso. O apóstolo Paulo também. No Velho Testamento nós vamos encontrar em vários momentos Deus chamando a nação de Israel para temê-lo. Chamando a sua igreja, o seu povo para temê-lo. Vamos lá para o versículo que nós vamos ler hoje? Em reverência à palavra do Senhor, eu vou pedir para que você se levante nesse momento. Nós vamos ler junto a palavra. Essa palavra que não é de qualquer um. Essa palavra é do Deus Criador do universo. Essa palavra é do Deus que criou a mim e a você. Então ela não é qualquer coisa. Nesse momento, no momento em que eu estou meditando na palavra, em que Deus está falando comigo, eu presto atenção nele. Porque ele está falando comigo. Não tem o meu irmão da direita e o meu irmão da esquerda. Ninguém pode tirar a minha atenção daquele que é o Todo-Poderoso e é Deus. Fala conosco, Senhor. 1, 2, 3. E se vocês... Volta um pouquinho. Volta. Voltou. Próximo, Iris. Vamos de novo. Como que a gente vai viver? Como que a gente vai viver? A gente vai viver de qualquer jeito? Como que a gente vai viver? A gente vai viver como? O pastor estava falando logo no começo da glória de Deus. De ser vista a glória de Deus. Um versículo que eu amo muito, quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre repito esse versículo, ou eu escrevo esse versículo em algum momento. Levanta-te e resplandece, porque já vem a glória do Senhor nascendo sobre ti.
a glória do Senhor nascendo sobre mim. A glória do Senhor. Eu que ando com esperança, eu que vivo em santidade. Agora, Deus me convida. Pedro nos convida para colocar dentro da mochila durante o tempo da minha peregrinação, durante o tempo em que eu estou aqui nessa terra, eu não vou viver de qualquer maneira. Eu vou viver com esperança. Eu vou viver em santidade. Eu vou viver em temor. Próximo. Sabendo... Volta. Vamos ler de novo? 1, 2, 3, todo mundo junto? Vida inútil que seus pais lhe legaram. Tem muito pai preocupado e se sentindo culpado porque não pode dar a melhor escola para o filho, que não pode dar o melhor para o filho, que queria fazer isso e acontecer. Sabe o que tudo isso é? Inútil. Porque a melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos é eles temerem ao Senhor. O melhor legado que eu posso dar para os meus filhos é eles temerem ao Senhor. Não é grana, não é a boa faculdade, não é o convênio top. O melhor legado que eu posso deixar para os meus filhos, para a próxima geração, é aquilo que ouro não pode pagar. É aquilo que não é perecível. Quando Pedro está falando da prata ou do ouro, ele está falando daquilo que era mais precioso naquele momento, o que era a moeda que eles usaram naquele tempo, naquele século. Então não é a melhor coisa, é inútil o que meu pai me legou. Se meu pai me legou, deixou para mim somente dinheiro, que meu pai deixou para mim somente um terreno, uma casa, sei lá o quê. Estão comigo? Próximo. 1, 2, 3. Pode sentar. O apóstolo Pedro, ele começa falando de esperança. Logo nos primeiros 12 versículos, o que o apóstolo Pedro fala? Com certeza você já leu esse capítulo inteiro. Nos 12 primeiros versículos, então faça isso essa semana. Os 12 primeiros versículos, o apóstolo Pedro está falando de todas as coisas, engrandecendo esse Deus, glorificando esse Deus, o modo como ele veio e salvou a gente. Aí no último, e aí ele começa, por isso vocês precisam ter esperança na graça de Deus. Por isso, e aí ele finaliza o versículo, volta Iris, ele finaliza o versículo, volta o anterior, falando de novo dessa esperança. Por meio dele, vocês creem em Deus. Não é pela força do meu braço, não é porque eu acho que eu creio, tanta gente quer crer e não crê. É por meio dele que eu creio, o qual o ressuscitou dentre os mortos por meio de Jesus. E ele lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês... Note que o apóstolo Paulo coloca fé separado de esperança, e ele começa logo no primeiro versículo dizendo esperar. Eu preciso esperar plenamente na graça de Deus. Eu preciso crer e esperar que realmente Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu fazer para comigo, para com a minha vida. Porque aquele que é fiel não mente. Essa semana, a semana passada,
ou retrasada, eu perdi a minha mochila, igualzinha a essa. E dentro da minha mochila estavam os meus cartões, um cartão do Antônio Carlos, uns pendrives, cartão de médico, estava um celular que a gente usa, que eu uso para a igreja, separado. Estava tudo dentro da mochila. Irmãos, é um mistério, porque não usaram os cartões, não usaram o celular, o chip, não usaram nada, e é um mistério. Procuramos em tudo quanto é lugar que podia procurar, e eu falei para o Senhor, porque para mim tudo tem uma explicação, eu pergunto para Ele tudo, e eu falei assim, Senhor, por que, Pai, que eu perdi essa mochila? Uma mochila desse tamanho, Senhor. Você dá risada, né, Pai? Você está rindo do que me faz chorar. E eu me fiz essa pergunta e, Arlete, a mochila é você. Tudo o que você precisa, você já tem. Ok, Senhor, ok, isso eu já entendi. Eu nem estou preocupado com o que está dentro, Senhor. Já bloqueei os cartões, já fiz o que tinha que fazer. Senhor, Arlete, aquilo que você carrega é muito poderoso. Aquilo que você carrega precisa ser visto. Não deixa escondido. Mas, Senhor, como que eu vou mostrar aquilo que eu carrego? Ande, Arlete, cheia de esperança. Ande, Arlete, em santidade. Ande, Arlete, me temendo. E deixa eu dizer para você, temer não é ter medo. Ter medo é olhar, e nós vamos para aqui o versículo, para o que Pedro diz. Nós vamos olhar esse versículo bem bonitinho, porque nós já falamos sobre a santidade de Deus. O apóstolo Pedro diz, e se vocês invocam como Pai, versículo 17, primeiro versículo, e se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade, o Pai faz o quê? Sem parcialidade, não tem preferidinha. A Arlete, porque ela é santinha, o Cristiano, porque ele é santo, eles estão indo na igreja, então porque eles estão indo na igreja, eu posso ser parcial? Não. E se vocês que invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, então ele não faz acepção, ele julga todos nós. Ele julga todos nós, sem fazer acepção. Sem dizer, para esse eu vou passar a mãozinha na cabeça, que está tudo certo. Para esse, tadinha, sofreu tanto, deixa eu dar uma passadinha na mão da cabeça. Não dá para ela ser santa diante do que ela viveu, né? Eu entendo. Não, ele julga a todos segundo as suas obras. E quando a gente fala em obra aqui, a gente pensa naquilo que a gente faz para Deus. Obra é tudo aquilo que eu faço, seja bom, seja ruim. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Olha só. E se vocês invocam como Pai, vocês dizem, é meu Pai. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Só que você me chama como Pai e vive na mentira. Logo eu sou o seu
pai ou quem é o pai de vocês? O que ele diz na palavra dele? Quem é o pai da mentira? Ou seja, eu invoco ele como pai, eu digo, eu sou um filho amado de Deus, mas eu não me comporto como um filho de Deus. Eu não me comporto, e eu sei que hoje você vai querer segurar na cadeira, mas a coisa o nível só vai aumentando para você e para mim, que somos filhos de Deus. Porque se eu invoco ele como pai, eu devo temê-lo. Se eu invoco ele como pai, eu devo ter medo na hora que eu vou pecar, porque meu pai não se agradará disso. O que vão falar do meu pai? Olá, é o filho de Deus. Olá, o filho de Deus que vive com a Bíblia debaixo do braço. O filho amado de Deus aprontando. O filho amado de Deus mentindo. O filho amado de Deus roubando. O filho amado de Deus enganando. O filho amado de Deus tratando mal as pessoas. Olha, é o filho amado de Deus. Help me. Água. Essa série de mensagens Peregrino em Movimento nos traz nessa terceira ordem da vida cristã, em 1 Pedro. E ele começa o versículo 13 dizendo, por isso, tudo que foi descrito nos versículos anteriores, do 1 ao 12, vocês esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O primeiro mandamento é a esperança na plena graça de Deus. O segundo mandamento, a segunda ordem, vem na última mensagem que o pastor Jair trouxe para nós. Sejam santos vocês em tudo que vocês fizerem. A razão é que o próprio Deus nos manda fazer isso. Sejam santos, porque eu sou... É o próprio Deus. Então, o primeiro mandamento é ter esperança na graça de Deus. O segundo mandamento é ser santo na santidade de Deus. A graça de Deus é a fonte da esperança cristã. E a santidade de Deus é a forma da santidade cristã. Está comigo? Hoje, essa terceira e penúltima mensagem da série Peregrino em Movimento. O terceiro mandamento. Vivam em temor. Primeiro, espere com esperança. Segundo, seja santo. Terceiro, viva com temor. Mas não é medo de Deus. É um temor santo. É um temor que quando eu vou desobedecê-lo ou quando eu vou fazer algo que ele não se agrada, eu lembro quem ele é. Então, quando eu penso em olhar para mim mesmo e não perdoar, em olhar para mim mesmo e olhar para as minhas dores e não seguir caminhando, está dizendo a respeito de mim. Deixa eu dizer para você, sinto muito, mas a vida não é a seu respeito, é sobre ele. E para ele são todas as coisas. Quando eu olho para mim, eu me sinto coitadinha. Quando eu olho para mim, eu não quero perdoar aquele que me enganou, aquele que mentiu para mim. Porque eu olho para a minha dor, eu olho para a minha raiva, eu olho para a minha ira. E se eu não olho para ele, Zé, eu desprezo. Se eu não olho para ele, eu ignoro. Se eu não olho para ele, o que fica em meu coração é ódio, é desprezo, é ira. Se eu não olho para ele, o que fica são as minhas lembranças, é o histórico, é o que eu já vivi. Se eu não olho para o autor e consumador da minha fé, eu não consigo viver em esperança, porque eu fico enredada nas minhas próprias dores, eu fico enredada nas minhas coisas, no que me fizeram no passado, no pai que não me perdoou, no pai que me abandonou, no marido que me abandonou, na mulher que me deixou, naquilo que fizeram comigo, eu fico olhando para eu mesmo. Só que a palavra nos convida, e olharam para ele e foram iluminados. Quando eu olho para ele, a iluminação vem. Quando eu olho para ele, quando eu vou para perto dele, a santidade
santidade dele me transforma. Não é a força do meu braço. Na força do meu braço eu tentei perdoar. Na força do meu braço eu tentei esquecer. Na força do meu braço eu quero seguir em frente. Na força do meu braço eu quero seguir a vida. Mas ei, você não vai seguir a vida sem liberar o perdão que você precisa liberar. Você não vai seguir a vida de maneira plena se você não olhar para Ele e buscar nele a santidade e buscar nele a esperança de um dia melhor, de viver em temor, porque viver em temor, sabendo quem Ele é, eu sabendo quem Ele é, eu não vou viver mais para mim mesmo. Ana Paula Varadão, não quero mais viver para mim mesmo, ajuda-me, Senhor. Não quero, Senhor, viver para mim mesmo. Porque para viver para mim mesmo, deixa eu dizer uma coisa. Quantas pessoas chegam no pastor, chegam na sala pastoral, ou convidam o pastor para ir na sua casa, para dizer, olha, eu quero me separar, porque essa mulher aí, olha, essa mulher aí, ela, não dá essa mulher, esse marido aí, não dá, já deu o que tinha que dar, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que me libertar, eu tenho que, olha, Deus, aí você pega e fala, e olha e fala, nossa, é difícil mesmo, né, do jeito que você está falando, você até sabe da história, às vezes você fala, não é fácil não. Aí, de primeiro momento, você quer dizer assim, larga mesmo, larga, a fila anda, né? Homem é igual biscoito, vai um, vem oito. Essa é a doutrina do mundo. Mas Deus diz assim para nós, eu odeio o divórcio. E não é para Arlete, porque ela aceitou Jesus e ela é pastora da igreja, não é para o pastor Jair, que ele é pastor da igreja, não é para o líder. É para todo mundo. Ele diz, eu odeio o divórcio. E porque ele odeia o divórcio, e eu temo e tremo diante dele, essa minha vida conjugal vai precisar acontecer nos padrões dele. Não sei como ele vai fazer. Não sei como ele vai realizar, mas eu, Senhor, estou te temendo, estou esperando em ti, e, Senhor, vai acontecer, porque tu prometeste para aqueles que temem a ti cuidar de todas as coisas. Ou eu creio pela metade, ou eu quero mudar as regras do jogo, como se eu fosse o chefão da FIFA. Ei, o chefão da FIFA não é você, não sou eu. Quem manda? Quem é que manda? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o nosso Deus. O padrão é outro para mim e para você, porque nós somos povo santo, a tua igreja canta santo, 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 santo. Vivam como aqueles que temem ao Senhor. E aqueles que temem ao Senhor, eles não têm tempo para certas coisas. Mas meu marido não vai. Deixa ele. Calma. Acabei de falar para não fazer o divórcio, né? Calma. Eu estou dizendo, sirva ao Senhor em amor. E aí você vai entender que você precisa se submeter. E não é só a seu marido. Se submeter a Deus, se submeter ao seu marido, se submeter ao seu filho, se submeter ao irmão da igreja, ao líder. Mas eu me submeto só ao pastor. Então você não se submete ao pastor. Porque a palavra de Deus diz que é para nós nos submetermos uns aos outros em amor. Mas o amor vem para o dia da ceia. Aguarde cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Não, domingo que vem não é ceia, não? Não é o último ainda?
Eita, estou acelerada. O temor, ele é compatível com a fé, paz e a esperança. Tanto é que o apóstolo Pedro termina falando sobre a esperança. Entenda o nome em nome de Jesus nessa manhã. O crescimento, e é sobre isso que nós estamos falando, não é? O crescimento espiritual mais profundo, forte, necessário na vida cristã, não vem apenas se nós abraçarmos os ensinamentos bíblicos, que a gente já se sente confortável. Já entendi que deve amar, já entendi que deve isso, que deve aquilo, e vivi no mundinho de regras, né? Já sei isso, já sei aquilo. Agora, temer, se a gente abraçar apenas os ensinamentos bíblicos com quais a gente já se sente confortável e que a gente já entende facilmente, nós não cresceremos dessa maneira. Não sei se vocês conhecem a música No Pain, No Gain. É bonita, essa André conhece. No pain, no pain, no gain, no gain. Sem esforço, sem dor. Essa é uma expressão em inglês e a tradução literal é sem dor, sem ganho. Sem dor muscular, não tem crescimento muscular. Isso serve para o financeiro, para o profissional. Ou, sem sacrifício, sem benefício. Nós, como igreja, às vezes nós adotamos a graça, nós entendemos a graça de forma equivocada. Deus vai fazer tudo para mim. Aí eu não trabalho. Aí eu não me esforço, aí eu não estudo, e aí na hora da prova eu falo, Deus, traz a memória, Pai, traz a memória, Senhor. E o Senhor fala, trazer a memória o quê, minha filha? O que eu vou trazer se você não colocou para dentro da memória? Como que eu vou abrir a caixinha? No pain, no gain. Sem esforço, sem ganho. A palavra de Deus diz que é a força. E quem vai dar essa força para nós é o Espírito Santo de Deus. Logo, ao invés de você se acomodar com aquilo que você já sabe, já se sente confortável, se em vez disso você se aprofundar com força e abraçar com fé os ensinamentos com os quais não se sente confortável e que são difíceis de entender, com a confiança de que Deus não nos ensinou qualquer coisa falsa ou prejudicial. Quem aqui acha que o que Deus colocou nas Escrituras é para fazer a gente sofrer? Levanta a mão. Quem aqui que acha que é falso o que está escrito? Levanta a mão. Ninguém, não é? Então eu vou dizer para você, se você não conhecer a Deus, sem conhecer a Deus, lembra no pain, no gain, agora é sem conhecer a Deus, sem crescimento. Se eu não me colocar diante desse Deus, se eu não investir em crescer em Deus, e às vezes as pessoas pensam que crescer em Deus é decorar os versículos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. 1000 cairão aos teus lados, 10 mil à tua direita, você não será atendido. E aí vai. O que nós estamos falando aqui em conhecer é conhecer esse Deus e praticar aquilo que nós conhecemos. No pain, no gain. Sem perdas, sem ganho. Sem sacrifício, sem benefício. Olha só, Pedro tem os imperativos lá, né? Tenham esperança, sejam santos e agora viva em temor. Temer a Deus é contracultural até. Você temer a Deus. Você vai falar lá no mundo sobre temer a Deus. Esses crentes têm medo de Deus. Esse negócio de ter medo. Não pode ter medo. Você tem que avançar. Você tem que crescer. Você não pode ter medo. Se esforce para ser totalmente contracultural e profundamente bíblico o suficiente para tornar essa mensagem que você está recebendo de Pedro integrante da sua vida. O mandamento para se temer está na segunda metade do versículo. Coloca lá para mim, Iris.
Sobe, não é esse. O primeiro, pode pôr lá no primeirão. Aí. Ó. Parte A do versículo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as suas obras, segundo as obras de cada um, primeira parte A do versículo. A segunda parte é a parte em que ele fala para viver em temor. Só que a primeira razão para temer a Deus, já falamos aqui, é que você o chama de Pai. Ou seja, aquele a quem chamamos de Pai Celestial julga todos com base no mesmo tipo de evidência. Isso é, as nossas vidas, as nossas ações. As nossas ações dizem muito sobre o nosso coração. Vou dar um exemplo clássico aqui. Eu amo a Deus. Digo que sou apaixonada por Deus. Só que eu sei que o Senhor não se agrada que eu coloque para dentro do meu corpo bebida alcoólica, porque isso vai fazer muito mal para mim. Mas eu invoco Deus como meu Pai. Ele é o Pai de todos. Está escrito, Pai Nosso. Ele é o Pai Nosso. Só que a minha ação é contrária ao que digo amar. Eu vou caminhando para aquilo que o meu Pai Nosso não se agrada. Vamos dar um exemplo mais fácil. Eu digo que eu amo a Andréia. E eu sei que a Andréia não gosta do Corinthians. Ela é corintiana, gente, vamos orar. Eu sei que ela não gosta do Palmeiras, porque ela é corintiana. Fez joinha agora. Vai, Corinthians. Aí eu pego e dou para André uma camiseta do Palmeiras. Eu vou estar dizendo para a Andréia que eu gosto dela, que eu me importo com ela. Estou dizendo que eu me importo com ela, que a opinião dela e o gosto dela é importante para mim, e que eu sei do gosto dela. Eu vou estar dizendo isso para André. Então, note, é a mesma coisa que nós fazemos com aqueles que nós chamamos de pai. Nós desagradamos ele o tempo todo. Ele diz para a gente ser santo e a gente quer ser o quê? Corinthians. Brincadeira, só para quebrar o gelo. Que eu sei que você está aí, ó. Isso não é fácil de ouvir. Mas nós invocamos ao Pai nessa primeira parte. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julgam segundo as obras de cada um, ou seja, se vocês dizem que Ele é o teu Pai, haja como filho amado de Deus, porque aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas nós vivemos num momento da igreja, no Brasil e no mundo, em que a graça errada, porque não foi de graça, foi pela graça, e o apóstolo Pedro vai dizer lá no começo, olha, fui com sangue, e ele diz agora para nós, fui com sangue. Foi com sangue. Ele morreu para perdoar o meu e o seu pecado, não é de qualquer maneira. Temam ao Senhor. Se aproxime dele. Olha que o apóstolo Paulo primeiro convida você à santidade, porque na hora que você vai para a santidade de Deus, e você percebe que Deus é santo, que não dá para ser como Ele, mas que nós devemos procurar ser como Ele, não dá para ser tão perfeito como Ele. Na hora que nós vamos para a santidade de Deus, perto de Deus, a gente descobre que eu preciso temer esse Deus. Por que eu quero fugir do relacionamento? Por que eu quero fugir do GR? Por que eu quero fugir de estar na oração ou estar com os irmãos? Por que eu não quero me relacionar? Porque Deus fala conosco através das pessoas. E nós não queremos, na maioria das vezes, eu não quero mudar.
Na maioria das vezes eu estou confortável do jeito que eu estou vivendo, mesmo que o jeito que eu estou vivendo não é um jeito legal. Ai, tem gente pior que eu. Deixa eu aqui quietinha. Já me acostumei com a caixa. Tá difícil permanecer aqui, mas é que apostaram comigo que eu não ia ficar com esse sapato, mas eu estou perseverando. Vai ganhar meu dinheiro não, Sara. Tá difícil aqui, mas eu vou até o fim. Porque os que forem até o fim alcançarão a coroa da vida eterna. Então, às vezes, a gente fica preocupado em como que eu vou fazer, como que eu não vou pecar, eu não dou conta, eu sou pecador, eu já vi que eu sou pecador, eu já vi que eu não consigo. Ei, vai para perto dele, da santidade dele, porque indo para a santidade dele, reconhecendo que ele é Deus, vai gerar em meu coração o temor. Ou seja, já aprendi que existe apenas um tipo de julgamento. Eu não sou a queridinha e ele vai passar a mão na minha cabeça e vai dizer, vai, Arlete, sai pecando por aí, e depois você volta e está tudo certo e está tudo perdoado. Vai, Arlete, faz o que você quiser e depois a gente dá um jeito. Deus sempre dá um jeito. Deus me ama, né? Ele é apaixonado por mim. Aliás, ele não ia mandar o filho dele morrer por mim e depois deixar eu ir para o inferno, né? Mas que coisa. Não faz sentido para mim. Não haverá regras diferentes para pessoas diferentes. Há uma coisa apenas que salva: a fé em Jesus Cristo. Mas existe um padrão de julgamento, a vida e ações de cada um. Temos, pois, de temer, principalmente se chamamos Deus de Pai, porque Ele julgará com imparcialidade os injustos e também os justos, filho ou não. Primeira razão que eu devo temer a Deus, porque eu chamo Ele de Pai. Ó, Floriano, sua filha está lá em cima, descendo até o chão. Ué, mas ela não é filha de Deus? Eles não falam assim, filha de Deus, né? Que aí não fica muito legal. Eles falam, mas ela não é crente? Ela não é crente? Aí a gente fala assim, nossa, o povo gosta de julgar, né? Meu querido, é aqui que você vai ser julgado ou quer ser julgado junto com eles? Não, eu quero voltar nas nuvens com Jesus, como igreja, como noiva, para o julgamento. Então é aqui que eu vou buscar a santidade. É aqui que eu vou procurar temê-lo. 17, parte C do versículo, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. E aí ele fala, porque não foi mediante coisas perecíveis. Ele ainda explica, né, o Pedrão. O Pedro é todo teológico. Às vezes a gente fica achando que é Paulo que é todo teológico, né? Mas tem gente mais teólogo do que Pedro. Ele vai costurando essa carta, esse primeiro capítulo, de maneira poderosa. E ele fala, vocês foram resgatados da vida inútil que o pai de vocês deixou para vocês. Inútil, porque o pai de vocês não foi como deveria ser. Seu pai não foi o que deveria ser para você. Por mais que ele tenha sido o melhor pai. Porque esse pai não chega aos pés do Pai Todo-Poderoso. Está comigo? Então preste atenção, para você não esquecer dessa. Chame o seu pai de Pai, o Pai Todo-Poderoso. E vai bem pertinho para a santidade dele. E na hora que eu for bem pertinho para a santidade dele, eu vou viver cheio de esperança e cheia de temor. Não foi de qualquer maneira que ele te deu o direito de chamá-lo de pai. Foi com sangue vertido na cruz. E Pedro vai e diz, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Não foi encontrado pecado algum nesse Pai. O nosso Pai falhou, mas o Deus Pai não falha. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! O meu pai falhou comigo, mas o Pai que está no céu, esse não falha. Percebeu?
A segunda razão para vivermos com temor é que foi pago um preço altíssimo pela nossa redenção. O precioso sangue de Cristo foi derramado. Por isso a gente não pode viver como quem desperdiça tamanha preciosidade. É isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, é muito precioso para você viver da maneira que você está vivendo. Tema viver como se a sua fé não estivesse em Deus. Porque quando eu fico carregando os meus pecados de estimação, ou vivo em pecado, ou não temo diante do... O pecado é a minha esperança. Quando eu peco, quando eu abraço o pecado, eu estou dizendo que a minha esperança está no prazer que aquele pecado vai me dar. Quando eu abraço o pecado, eu não estou temendo a Deus, porque eu estou dizendo, esse sim vai me satisfazer. O álcool vai me satisfazer. A droga vai me satisfazer. O sexo vai me satisfazer. Eu carregar essa mala aqui com a falta de perdão, ele não merece perdão. Bato o pezinho e digo, não vou procurá-lo, não vou perdoá-lo. Ele que se vire, ela que se vire, ele que se dane. Eu não vou, não quero saber. Ei, você está dizendo que o sangue de Jesus na cruz não deve ser temido, porque a ordem é viva em temor. O seu orgulho, o seu tema viver com o seu orgulho, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. Tema viver com esse seu desejo, você sendo guiado pelo seu desejo, porque ele não vai te levar a lugar nenhum. É isso que você deve temer. Temer viver longe da presença do Todo-Poderoso. Ah, mas é meu amigo, é minha amiga, é só uma vezinha, não dá nada. Se for verdade que é uma coisa apenas que salva, a fé é em Cristo, e se existe um padrão apenas de julgamento, a vida, as ações de cada um, diz Pedro, há, portanto, um temor apropriado à medida que você vive a sua vida. Ou seja, há um temor de se viver como se a sua fé, sua esperança não estivesse em Deus. Então, quando eu sucumbo às minhas próprias vontades, quando eu sucumbo ao meu pecado, eu estou dizendo assim, a minha esperança não está em Deus. Quando eu não espero por aquilo que ele prometeu, eu tento dar o meu jeitinho, eu estou dizendo, eu não espero por Deus. Estou chamando Deus de Pai, mas estou indo para outro lado. Eu estou indo na contramão. Eu preciso dizer isso para você, porque aqui está o elo entre o versículo 17 e o versículo 13. A ligação, viva com esperança. A ligação entre viver com esperança, viver em santidade e viver com temor. O que devemos temer, Pedro quer dizer, é não saber viver como quem espera em Deus, mas nas promessas do pecado. A promessa de satisfação instantânea, a promessa de, agora eu estou satisfeito. Estou satisfeito. É esse temor que devemos ter, de viver como alguém que não tem esperança no Deus Altíssimo. Paulo, outro grande apóstolo, conectou esperança, fé em Deus com temor a Deus. E a gente tem lá no Romanos capítulo 11, do verso 19 ao 21, que eu vou ler. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto, eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, o apóstolo Paulo diz, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Essa história, esse momento aqui do versículo é, Deus não poupou o povo escolhido. O povo de Israel, ele não poupou, a regra foi a mesma. Aí ele estava dizendo assim, também, o apóstolo Paulo estava dizendo, também não vai poupar você que é o gentil. Também você que foi conectado agora no ramo.
É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quando nós somos tentados a nos comportar de uma maneira que demonstre que nossa esperança está no dinheiro e não em Deus, nós devemos temer. Quando nós somos tentados, como que a gente sabe que o nosso temor está no dinheiro? Eu tenho que trabalhar para dar conta de fazer isso, para dar conta de pagar as minhas contas. Eu estou trabalhando como louco, nem preciso trabalhar como louco, mas eu estou trabalhando como louco quando eu estou esperando a resposta do dinheiro e não em Deus. Ah, como isso dói. Quando nós somos tentados a agir de uma forma que demonstre que a nossa esperança está no prazer da pornografia em vez de em Deus, nós devemos temer. Quando Paulo disse em 1 Coríntios 6:18, fujam da imoralidade sexual, ele quis dizer, tema o que isso revela a respeito de onde está a sua esperança. Então, quando eu ouço certas conversas, quando eu ouço certos assuntos, eu falo, eu estou em outro planeta, não é possível. Não é possível, eu estou em outro planeta. Nós somos crentes mesmo, do mesmo corpo de Cristo que vai morar no céu, mas que papo é esse? Que história é essa? Porque aquele que teme ao Senhor, ele fala a respeito das coisas do Senhor. O Senhor é a sua prioridade. Davi, ele temia tanto ao Senhor, que ele queria estar no movimento do Senhor, no movimento que Deus estava fazendo ele se movimentar. Ele não estava procurando a glória dele, ele não estava procurando aparecer. Se eu apareço, então ok, eu vou. Se você não buscar ser santo, você não vai ser santo. Era o mesmo espírito que Jesus tinha em mente quando ele disse, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pesado, sim ou não? Pois é preferível que perder uma parte do seu corpo do que ser o seu corpo inteiro lançado no inferno. Mateus capítulo 5, dos versos 29 ao 30. Olha como isso é forte. E ele vai mais profundo. Ele diz assim, e se a tua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. Ou seja, tema viver de maneiras que traem a sua satisfação em Deus. Tema não ser santo. Tema não viver como quem tem sua esperança total em Deus. E essa é uma nota crucial que falta no cristianismo contemporâneo. E é uma das principais razões pelas quais a igreja é uma cópia carbono do mundo. Estamos fazendo tudo igual ao mundo. Achamos que a graça significa que não há nada a temer em nosso comportamento. Achamos que por causa da graça posso tudo. E assim a sensação do julgamento não tem qualquer lugar em nossas vidas. Na nossa forma de viver. Mas 1 Pedro 1:17 chama eu e você e diz, vivam em temor. Deus é gracioso e nos chama de volta hoje. Ele diz que sim, nós devemos temer o tipo de comportamento que leva a gente à destruição. Nós vamos ter que temer que o julgamento, a condenação, existe a condenação eterna. Lembra de Moisés? Vamos lá para Moisés rapidinho. Moisés está caminhando, ele tem Arão, o seu irmão, que está caminhando com ele. E Moisés precisava de Arão. Por que Moisés precisava de Arão? Porque Arão era um líder nato. Arão atraía as pessoas. Arão tinha facilidade para falar, facilidade para conversar. Ele precisava de Arão. Só que aí acontece uma coisa. O povo temia a Deus. E isso é legal. Porque quem teme a Deus não chega de qualquer maneira na presença do Senhor. Quem teme a Deus sabe quem é. Não chega levando uma falsa intimidade. Sabe aquela falsa intimidade? E aí, mano? E aí, amigão?
né? Porque leu no livro, porque viu alguma coisa. Sabe aquele tipo de gente que chega chamando você de irmão e você nunca viu? Aí você fala assim, sei não. Se você tem um pouquinho do Espírito de Deus, você já discerne aquele Espírito e fica, ó, ligeiro. Uma falsa intimidade. Aqueles que são íntimos de Deus, o Espírito de Deus discerne outro Espírito. Que Espírito que está se aproximando de mim? Sai para lá, capeta. Você fica ligado. Vem te cumprimentar, te cumprimenta de um jeito diferente. Você fala, epa. O Espírito discerne, porque você está em Espírito, porque você anda com o Espírito de Deus. Vamos lá, está Moisés e Arão. E aí o povo pega e fala assim, quem somos nós na fila do pão para entrar diante de Deus? O povo teme a Deus. E eles falam assim, sabe o que você faz? Moisés, você sobe ao monte e vai lá falar com Deus. Agora veja. Moisés subiu ao monte Sinai para receber a palavra de Deus. Alguns dias se passaram e o povo se reuniu e Arão está lá embaixo. Essa história está lá em Êxodo capítulo 32. Sabe o que acontece? O problema acontece quando o povo se reúne com a sua própria sabedoria, com o seu conhecimento mundano, com as suas ideias mundanas. O problema não é se reunir. O problema é quando você se reúne separado do poder e da presença de Deus. Em vez de esperar como Deus ordena, Deus ordenou ao povo, espera Moisés descer. Mas Moisés está demorando. E em vez de esperar como Deus ordena, as pessoas se reúnem e tentam fazer algo para se satisfazerem. O que só Deus pode dar é substituído por uma imitação temporária. Uma imitação temporária. Sabe? Sabe quando você está assistindo um jogo de basquete? Aí se você fala assim, nossa, mano, como que esse cara pulou dessa altura? Um comum. Agora, alguém cheio de Deus diz, só Deus pode fazer alguém pular dessa altura, porque Deus que criou aquele atleta, não é o atleta que arranjou um jeito sobrenatural de fazer, é o Deus Todo-Poderoso que fez ele. É o Deus Todo-Poderoso que fez aquela mão daquele tamanho, aquele pé daquele tamanho, aquela altura daquele tamanho. Foi Deus, o Todo-Poderoso. Sabe quando você olha o cara que subiu a montanha, que chegou no topo do Himalaia, no topo da K2, e você fala, esse cara é demais. E aí o homem cheio de Deus, a mulher de Deus e que teme a Deus fala, que topo é esse? Só Deus podia fazer uma montanha como essa. Eu não adoro a criatura, eu adoro o Criador. Só Deus poderia juntar esse tanto de água aqui e esse tanto de gelo nesse lugar. Só Ele poderia fazer isso. Isso que me vislumbra, isso que é o máximo. Não é o cara, ele não é meu ídolo, porque ele subiu a K2. É Deus que é o meu grande Deus Todo-Poderoso. É imitação temporária. Sexo fora do casamento, satisfação temporária. Bebida para esquecer a tristeza, bebida para matar o calor, satisfação temporária. É imitação temporária. Eles, o povo que havia saído do deserto, eles tinham visto o poder de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Só que o que eles fazem? Eles, junto com Arão, têm a ideia brilhante de fazer o quê? O bezerro de ouro. A gente precisa ter um Deus para nós. Todas as outras nações têm. Claro, que boa ideia, que ideia brilhante. Como não pensamos nisso hoje?
Hoje isso pode parecer ridículo, meus irmãos, mas não foi tão ridículo para os israelitas. Durante mais de 400 anos, os israelitas haviam visto esses objetos no Egito. Eles tinham visto os deuses no Egito. Era familiar para o povo de Israel. Era familiar na cultura egípcia. Portanto, era algo comum para eles. Depois de ter feito o bezerro, ele foi levado diante do povo em uma só voz. Vou ler lá, Êxodo capítulo 32 e verso 4. São estes, ó Israel, teus deuses que tiraram da terra do Egito. Ah, não, vou ter que perder, Sara. Não dá. Não dá. Você viu já o que Deus fez na sua vida? Quantas enrascadas Deus já tirou você? De quantos B.O.s Deus já te livrou? Tem coisa que você nem viu. E aí você agora me fala, olha Israel, estes são os teus deuses. Esses são os deuses que te tiraram da terra do Egito, Êxodo 32 e 4. Então o seu líder fez uma proclamação. Está tudo certo. Amanhã será a festa do Senhor. Note, eles não deram nome para o bezerro de ouro. Esse aqui vai ser o novo Deus, o novo Deus. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Às vezes nós estamos servindo a Deus, nós estamos na presença de Deus e não estamos com reverência a Ele. Por quê? Porque não é a canção que Ele pediu. Eu estou aqui dentro do culto e estou de papinho com a Andréia. Vou pôr minha ideia e minha conversa em dia com a Andréia. Deus está falando. Deus está falando com a sua igreja. Eu não me apresento diante desse Deus da maneira que deveria. Em reverência. Temor é sinônimo de reverência. Não é de qualquer maneira. As pessoas que vivem e servem a esse Deus de qualquer maneira fazem festas que não são festas santas. E é isso que Arão faz no versículo 5. Ele diz: amanhã será a festa do Senhor. Amanhã a gente vai comemorar. Para entender o que eles estavam fazendo, estavam dizendo, precisamos ver a palavra hebraica para Senhor. No versículo 5 aí, eles estavam dizendo, a palavra Jeová, também conhecida como Jeová ou Yahvé. Essa palavra é definida como aquele que existe. Ou seja, é aquele que é. Ele não foi criado por ninguém, ele não foi desenhado por ninguém, ele não foi desejado por ninguém. Ele é o Yahvé. É aquele que é, que era, aquele que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus Santo. O nome próprio e único do verdadeiro Deus. Eles usaram o nome do único e verdadeiro Deus aí, nesse momento. Esse era o nome daquele que Moisés pregava. O nome daquele com quem Abraão tinha uma aliança. O nome daquele a quem servimos. Jeová não é para descrever nenhum falso Deus da Bíblia. Este nome de Jeová ou Yahvé era tão sagrado que mais tarde os escribas hebreus não tinham permissão de escrever esse nome ou essa palavra por inteira. Então eles omitiam principalmente as vogais em reverência à santidade do nome de Deus. Então, na essência, o povo e os líderes também haviam apontado para aquele bezerro de ouro e chamado ele de Jeová, o único Deus verdadeiro que havia libertado eles do Egito. Eles não disseram, este é Baal, aquele que libertou a gente do Egito, nem usaram o nome de outro falso Deus, tantos deuses que eles conheceram lá no Egito. Eles deram àquele bezerro o nome do Senhor, reduzindo assim a grandeza do Senhor aos termos comuns e às imagens finitas com as quais eles estavam familiarizados. Ei, guarda essa que é importante. Deus não é qualquer um. Deus não se deixa escarnecer. Ele é Deus. Então eu não posso compará-lo e colocar Deus do tamanho da minha fé.
daquilo que eu entendo de Deus e daquilo que eu compreendo de Deus. Quem sou eu na fila do pão? Lembra, Jó? Onde eu estava quando Deus colocou o sol no céu? Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías vai dizer: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Então eu fico preocupado no que pode e que não pode, o meu coração longe de Deus. É isso que Isaías está dizendo. Isaías vai dizendo: ai daquele, ai quando ele apresenta, quando ele vai para perto de Deus, bem pertinho, ele: ai de mim, que sou pecador. Ele não está olhando mais para o outro, ele está olhando para si mesmo e diz: ai de mim, o temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Ele está dizendo que as pessoas haviam reduzido a glória do Senhor. Lembra o pastor Jair no começo aqui, nos convidando a falar da santidade de Deus, da glória de Deus. A glória de Deus, ela será manifesta na hora que os nossos corações forem apresentados diante de Deus em reverência, em temor. Tremam diante dele. Eles serviam a Deus na imagem que eles haviam criado, não sendo a sua verdadeira imagem, mas de acordo com seus próprios padrões. Ei, não é o seu padrão, nem o meu padrão, daquilo que eu entendo de Deus, que é Deus. Dá para entender isso? Vou repetir. Não é porque eu acho que, Deus é bonzinho, né? Deus é tão bonzinho, a graça, o sangue, não é aquilo que eu acho de Deus. É aquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Não é aquilo que às vezes, de repente, você até ouviu alguém, ou eu, ou o pastor, ou qualquer outra pessoa pregando sobre Deus. Mas é sobre aquilo que Deus é. Ele é Deus. Ele é santo. Ele é amor. Ele é o justo juiz. É interessante notar que os israelitas ainda reconheciam que havia sido Jeová. Eles reconheciam que era Jeová que tinha libertado eles do deserto, que tinha libertado eles do povo egípcio. Eles não negaram que Deus havia feito isso. Eles apenas reduziram a grandeza de Deus a um nível que eles estavam acostumados a lidar. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Andréia, para você, irmão Roberto, para você, Natália, para você, Floriano, para você, Dudu. Ei, para mim, tem mais de Deus para você. O sobrenatural de Deus não cabe na nossa cabeça. Deus é Deus e tem mais de Deus para mim e para você. Não tente entender Deus com a sua mente. Não tente colocar Deus dentro da caixinha. Não tente tornar Deus um religioso. Não tente tornar Deus como o padre disse, como o pastor disse, como o líder disse. Mas entenda Deus, chegando perto de Deus. E mesmo assim, não lembro quem disse, quem entenderá a mente do Senhor? E por isso que eu preciso ir para Ele. Renova a minha mente. Dai à minha mente uma mente de Cristo. Porque a minha mente carnal só deseja alimentar a minha própria carne. A minha mente carnal quer dormir até 6h59. Amanhã é 5h30. Não, irmão Roberto, mas não quero acordar 5h30. A minha mente carnal, o meu corpo, quer acordar 6h59. Em 1 minuto, eu coloco minha roupa e meu sapato e vou. Já acordo pronta. É o que a minha carne quer. É o que a minha carne deseja. Eles reduziram a grandeza de Deus a um nível que eles estavam mais acostumados a lidar. A gente faz o bezerro, deita, ajoelha para o bezerro, adora o bezerro, e vai todo mundo bem na casa, e tudo bem,
a gente continua na nossa vidinha, a gente continua vivendo como estava vivendo. Adorei o bezerro. Levantei a mão, de glória a Deus, dei aleluia, dancei um pouquinho na presença do Senhor e vamos viver a vida como a gente vive, como todo mundo vive. Mas ei, você é filho amado de Deus. Ei, você invoca o nome do Deus Pai. E porque você invoca o nome de Deus Pai, Pedro diz: viva em temor. No Antigo Testamento, sair do Egito tipifica para nós, ou seja, representa sair do mundo e ser salvo, conforme ensinado no Novo Testamento. Os acontecimentos naturais do Antigo Testamento são tipo sombras do que está por vir no Novo Testamento. Agora veja, Paulo escreveu para nós no Novo Testamento: porque os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido pelas coisas, olha que louco isso, que foram criadas. Por essa razão, tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Romanos capítulo 1, dos versos 20 ao 21. Observe que eles não glorificaram como Deus. Os filhos de Israel reconheciam a libertação. Fui liberto, fui salvo. Jeová me alcançou, mas não lhe deram honra. Não deram a este Deus reverência ou a glória que ele merecia. Se a gente for olhar para agora, essas coisas não mudaram muito. Porque Paulo prossegue dizendo sobre o povo que no templo do Novo Testamento, e que tampouco dava a Deus a referência que ele merecia. Mudaram a ideia, Romanos 1:23, do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. A gente fala assim: Deus é meu amigo, Deus entende o meu coração. É verdade. É verdade que Deus entende o meu e o seu coração. Ainda mais completamente do que nós entendemos a nós mesmos. Mas, em geral, eles fazem este comentário para justificar as suas atitudes pecaminosas, que contradiz o fato de eles terem feito uma aliança, que contradiz o fato de ele estar desobedecendo a palavra de Deus. Nas Escrituras, o único povo a quem vejo Deus chamar de amigo são aqueles que tremem e temem diante de sua palavra e da sua presença. E que são rápidos em obedecer, não importando o custo. Eles não questionam Deus, mas eles obedecem a Deus. Portanto, ele não recebe a honra e a reverência que merece. Do contrário. Vamos ficar de pé. 10h48.